Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que ele é bastante tangencial e colateral a diversos outros temas dentro da estrutura da jurisdição civil ou da jurisdição como um todo, mas ele é um tema que ele não tem nenhuma aderência específica a um dispositivo legal ou a outro dispositivo legal, mas ele parte de uma concepção estrutural da jurisdição, da justiça como um todo, então, e especialmente aqui a gente vai procurar comentar um pouco sobre a jurisdição civil, mas ele também se aplica à jurisdição não civil, vamos dizer assim, jurisdição penal, jurisdição trabalhista, porque ele tem algum reflexo bastante significativo em toda essa concepção e estrutura do sistema de justiça como um todo. Quero falar com vocês hoje sobre a colegialidade, ou a ideia, o conceito, para alguns é um princípio, da colegialidade nos tribunais, ou na colegialidade dos tribunais, e de como isso tem sido tratado no Brasil ultimamente. Vejam só, a concepção da colegialidade dentro dos tribunais, ou seja, a formação de órgãos colegiados dentro dos tribunais para decidir sobre causas levadas ao tribunal, seja na forma de recurso, seja na forma de ações de competência originária, tem uma razão de ser bastante significativa e muito calcada aí numa construção histórica dos sistemas de justiça, a partir da necessária ideia de que, quando uma determinada causa chega no tribunal, ela ganha um contorno de relevância que demandará que ela seja apreciada não mais só por um magistrado, mas por um colégio de magistrados, por um grupo de magistrados. Aquele caso, aquela situação é tão relevante a demandar a atenção do tribunal que, como regra geral, ela deve ser apreciada por mais de um magistrado no tribunal, por mais de um desembargador, por mais de um ministro, se a gente estiver falando dos tribunais superiores. E a colegialidade, nesse sentido, como um instrumento que reconhece a relevância da causa e dá a necessidade da sua apreciação por mais de um magistrado, também tem como consequência direta a construção, dentro de cada colegiado, do seu entendimento sobre aquelas questões. Do seu entendimento não só sobre o caso em si, mas sobre as questões que envolvem o julgamento do caso. E isso é bastante importante e bastante relevante, porque essa ideia da colegialidade faz com que você comece a se afigurar um desenho institucional do entendimento do tribunal como um todo sobre determinada questão. Então a colegialidade, ela não existe só para que a parte tenha a certeza ou a garantia de que o seu caso foi revisto por mais de um magistrado, ou foi revisto ou foi julgado e apreciado não somente pelo magistrado de primeiro grau. Mas a colegialidade também tem uma consequência importante, e eu diria até bastante relevante aqui, sobre a própria construção da ideia da formação de um entendimento do tribunal sobre a questão. Então, por exemplo, no julgamento de um recurso qualquer, a Câmara Cível X lá do tribunal, julgando o caso, se manifesta sobre determinada questão e congrega o entendimento dos magistrados ali, dos desembargadores, desta formação do entendimento. E é justamente por conta disso que a colegialidade preserva também um debate de ideias e de convergências de ideias para que o órgão colegiado tenha o seu entendimento. Isso também dá um recado para a jurisdição no sentido de que, olha, essa questão tem sido vista pelo judiciário desta forma.
tem sido vista por este determinado órgão colegiado, por esta X Câmara Cível, desta forma. Olha, neste caso aqui, por exemplo, a gente entende que os honorários devem ser fixados dentro deste parâmetro. Este é o entendimento da nossa Câmara. Nada impede que esse entendimento eventualmente possa ser revisto no futuro. Mas, por outro lado, a preservação da colegialidade, ela é muito importante porque ela permite esse debate de ideias e de posições diferentes, de forma que se busque construir um entendimento do órgão colegiado. E a partir até dos entendimentos dos diversos órgãos colegiados, eu posso, em reuniões de órgãos colegiados dentro dos tribunais, montar um entendimento do próprio tribunal em si, de forma a orientar o jurisdicionado. É por isso que a colegialidade é tão importante. Porque este debate de ideias e de posições, às vezes antagônicas, permite a construção e evolução da jurisprudência dentro dos tribunais. Então, preservar a colegialidade, em verdade, é preservar toda essa estrutura de justiça que enxerga o tribunal, ou os tribunais, como órgãos que devem também orientar todo o entendimento sobre a ordem jurídica. É por isso que é tão importante isso. É por isso, inclusive, aliás, que as decisões dos tribunais, quando tomadas pelos órgãos colegiados, se chamam acórdãos. Porque significa que os julgadores ali encontraram um entendimento comum e acordaram no sentido desse entendimento. Ah, mas André, quando tem voto divergente ou quando tem alguma divergência, não tem problema. Também se acordou, ainda que tenha sido por maioria, que este é o entendimento, embora haja um entendimento divergente, que pode, inclusive, pautar futuras discussões para a revisão do entendimento. Ah, André, mas os sistemas prevêem aí algumas possibilidades de decisões monocráticas, né, dos magistrados. Sim, especialmente pensando em preservação de precedentes e em celeridade. Mas vejam que na imensíssima maioria das vezes em que as legislações permitem decisões monocráticas, elas garantem um instrumento, normalmente um recurso, que vai poder fazer com que esse entendimento monocrático seja submetido ao órgão colegiado para fins da discussão sob o ponto de vista da colegialidade. É por isso que a gente devia lembrar o tempo inteiro de como é importante preservar a colegialidade nos nossos tribunais. Tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho aqui para saber que tem vídeo novo subindo e aí a gente pode continuar dialogando direito. Obrigado.